Vamos lá, então. Agora oficial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para darmos início à nossa reunião de oração, eu vou chamar o nosso amiguinho, menino Fagner. Ele vai ler o Salmo de número 1, primeiro verso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem no assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Deus abençoe. Isso aí, Fagner. A Bíblia tem umas palavrinhas meio diferentes, né, Fagner? Do que a gente está acostumado. Mas é isso aí, meu irmãozinho. Conforme você for lendo aí, toda semana, você vai se acostumando, se habituando aí com essas palavras aí, você vai se desenvolvendo. Isso aí, Deus te abençoe grandemente. Ó, para você pegar o conselho aí do que você acabou de ler, isso aí que fala da roda dos escarnecedores, quando você estiver lá na sua escola, que tiver os menininhos lá falando besteira, falando coisa que não agrada a Deus, aí você pega e se afasta deles. Isso aí é mais ou menos a roda dos escarnecedores, tá bom? Só para você entender essa parte. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Agora eu vou convidar o nosso irmão, parceiro de trompete aí, ó. Nosso irmão Vinícius. Ele vai estar fazendo essa primeira oração para nós aí, agradecendo aí, apresentando esse projeto aqui diante de Deus. Vinícius, vamos estar com a palavra. Amém, irmão. Graça e paz para todos. Boa noite. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado por mais um dia. Que o Senhor possa sempre venha abençoar esse projeto, abençoar a vida de José, Pai, em nome de Jesus. Que nessa reunião também, Pai, o Senhor possa abrir nossas mentes para que possamos aprender mais uma vez de Ti, mais da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Se tiver mais pessoas que estão para entrar nessa reunião, que o Senhor possa trazer em paz, livrando de todo mal, para que juntos possamos aqui aprender mais um pouco de Ti nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Assim te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Agora, para a segunda oração, nosso irmão Vanderlei, pastor Vanderlei, e pedir também oração pela família da nossa irmã Vilma. Acho que ela ficou um pouco acanhada de falar aqui, mas na próxima reunião ela já vai estar até cantando aqui. Aleluia. Tá, então, vou pedir por gentileza, nosso irmãozão aí, o pastor Vanderlei, está fazendo essa segunda oração. Está com o irmão a palavra. Agora sim. Graças e paz, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu também gostaria de estar pedindo oração pelo meu irmão mais velho, Vanderlei. Ele acabou de fazer uma biópsia, né? E foi constatado realmente o câncer, né? Então, ele já esteve alta, já está de alta em casa, mas provavelmente vai estar retornando daqui uns 15 dias para o hospital para estar fazendo a cirurgia. Eu gostaria que os amados irmãos também estivessem orando não só pelo Vanderlei, né, pela vida dele, que está afastado da igreja, mas pela família também. Amém. Amém? Amém. Vamos estar orando então? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por essa rica oportunidade, ó Pai, de estarmos, ó Deus, reunidos, ó Pai, para falar da Tua palavra, ó Deus, para entender, Senhor Deus, a Tua palavra. Senhor Deus, eu venho agora te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, visita com poder e graça, ó Deus, cada pedido que foi feito esta noite, ó Deus,
Vai começar aqui pelo irmão Isaías, ó Deus, que tem pedido, ó Deus, pela tua família, pela tua casa, ó Deus, pela tua esposa Zefa, ó Deus. Visita com poder e graça, ó Pai, a vida da Zefa, ó Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, sara, cura, se assim for de acordo com a tua vontade, ó Pai, o teu físico, ó Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus também, ó Pai, visita grandemente a vida do seu Isaías também, ó Deus, com poder e graça, ó Deus, esse varão valoroso, ó Deus, que tem, ó Pai, pregado a tua palavra, falado da tua palavra, ó Deus, tanto no seu lar, ó Pai, aonde tem, ó Pai, passado e vivido, ó Pai, com louvores, cânticos ao teu santo nome, ó Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida do seu Isaías também, ó Deus. Pai, agora também eu venho te entregar, ó Deus, a vida também, ó Pai, da Maiara, ó Deus, bem está também, ó Pai, visitando ela com poder e graça, ó Pai, da Thaís também, aonde estiver, ó Deus, Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, abra-se assim, ó Pai, se for da tua vontade, uma porta de emprego, ó Deus, para cada uma delas, ó Deus, mas Pai, eu te peço em nome de Jesus, não só ela, mas o Mateus também, ó Deus, mas visita, ó Pai, com poder e graça, ó Pai, a vida deles também, ó Deus, alcança, ó Pai, com a tua misericórdia, com o teu amor, ó Pai, cada um deles, ó Deus, que eles possam retornar para os caminhos do Senhor, ó Deus, e assim o Senhor fará maravilhas no meio deles, eu creio, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Pai, eu venho agora te pedir também, ó Pai, por cada pedido que foi feito aqui, pela irmã Thalita, ó Deus, pela sua família, ó Deus, eu não sei, ó Pai, o que se passa, Senhor Jesus, mas com poder e graça alcança, ó Deus, cada um ali, ó Pai, na sua casa, ó Deus. Pai, eu também te peço pelo Wagner, ó Deus, que pediu oração pela tua família aí, ó Deus. Pai, eu te peço também, visita com poder e graça, Senhor Jesus. Cada um deles, cada um, ó Pai, da tua casa, da tua parentela, ó Pai. Visita com poder e graça também, ó Pai, a família da Isabela, ó Deus. A família da nossa irmã Lúcia também, ó Pai, que também, ó Pai, necessita das tuas orações, ó Deus. Também te pedimos em nome de Jesus, a irmã do Eli, a família do Eli, com poder e graça, a sua irmã Lúcia, ó Deus, que está fazendo a quimioterapia, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos o quanto é difícil, ó Pai, nós entendemos muitas vezes, ó Deus, o que acontece, a dor, ó Pai, que muitas vezes nos aflige, ó Deus, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos no milagre que o Senhor pode operar no meio de nós, ó Pai. E Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita com poder e graça, Pai. Visita também a família da nossa irmã Vilma, ó Deus. Pai, visita os seus filhos também, o teu esposo, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Opera ali, ó Deus, o teu querer, a tua vontade, Deus. Pai, eu venho te pedir também pelo meu irmão, ó Deus. Pai, não só uma cura física, ó Deus, mas espiritual também, ó Deus. Que ele possa entender que ele tem que voltar para os caminhos do Senhor, para ele se alegrar, Senhor Deus, no Senhor, ó Deus. Sabemos que ele está passando por essa provação, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que esse câncer que chegou até a ele porque foi propósito do Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, porque tudo que acontece, ó Pai, é vontade do Senhor, porque o Senhor é soberano. E eu te peço em nome de Jesus, visita aquela casa, visita seus filhos, visita tua esposa com poder e graça, ó Pai. Pai, eu te peço também esta noite, ó Deus, fala conosco através das orações, ó Deus, que esse grupo aqui, ó Deus, pelo irmão Zé aqui, ó Deus, que tem sido um canal de bênção sobre nossas vidas, nós temos aprendido através da tua palavra, ó Deus, continue, ó Pai, conduzindo o teu servo, ó Pai, continue conduzindo esse grupo, ó Deus, cada família, ó Pai, cada um daqueles, Senhor Deus, que tem, ó Senhor Deus, ansiedade, ansioso, ó Pai, por ouvir a tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ó Pai. Usa a tua serva com poder e graça esta noite, ó Deus, para não falar de si mesmo, mas sim através do teu Santo Espírito, através da tua palavra. Nos enche com teu poder, com a tua graça. É tudo que eu te peço. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. É tudo que eu te peço com perdão do nosso pecado. Não meu nome, Senhor, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Agora está passando a palavra da nossa irmã Sandrinha. Vai estar trazendo aí a palavra de Deus aos nossos corações. Está contigo, minha irmã. Glória a Deus. Então, vamos dar início, né, aqui. Vamos estar lendo a palavra do Senhor em João 6. Nosso irmão, ele explanou, nosso irmão Zé, né? Ele já deu início aqui nesse capítulo.
já falou aqui da multiplicação dos pães, falou aqui de Jesus, né? Andando sobre as águas. Agora vamos dar continuação, né? Aqui do versículo 22 ao versículo 40. Vamos estar lendo? Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, queridos: no dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um barquinho, que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e fostes far... e vos fartastes. 27, amados. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo, confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazeis para que o veja e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aqueles que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum os lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A palavra é meia longa, né, meus irmãos? Mas nós vamos deixar o Senhor agir aqui e nos ensinar, né? No cabeçalho dessa palavra diz que Jesus é o pão da vida, né? E o texto, amados, inicia dizendo assim: no dia seguinte. No dia seguinte é o quê? Ao que tinha acontecido, como o nosso irmão Zé pregou aqui, a multidão ela estava impressionada, né? A multidão ela estava querendo ver Jesus, porque ela tinha um dia antes visto a multiplicação dos pães, né? Tinha tido ali eles saciaram a sua fome, a sua necessidade física, né? Que era o pão. Eles precisavam de pão, né? E também tinham visto um milagre também muito glorioso, que Jesus ali tinha ficado
na terra e mandado os seus discípulos, né, ir para o outro lado. E eles tinham visto que Jesus não tinha entrado no barco, mas eles viram ali com os olhos dele que Jesus andou pelas águas, né? Porque Jesus estava do outro lado, e se ele que ele tinha ficado. Então, vamos ver hoje como a multidão reagiu a tudo isso, né? Então, a palavra do Senhor fala assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíade, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças. Então, amados, a palavra do Senhor vai dizer que aquela multidão, depois de todos aqueles feitos que Jesus fez, eles queriam ir atrás de Jesus, porque eles tinham Jesus como o quê? Como um provedor daquilo que eles estavam precisando. Lembra que o irmão Zé falou que aquela multidão queria Jesus como o salvador da pátria, porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos? Era bem isso daí. Jesus estava ali suprindo a necessidade da hora. Eles estavam com fome. E aí Jesus, naquele momento, ele multiplicou ali aqueles pães e aqueles poucos peixinhos e saciou mais de 5.000 pessoas, diz a palavra do Senhor, né? Mas Jesus, ele já tinha a intenção, estava vendo que aquele povo não estava indo com o propósito certo atrás dele. Aquelas pessoas estavam indo atrás de Jesus porque ele estava fazendo aquilo que eles precisavam. Amados, eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu queria deixar até o tema proposto para essa noite de qual é o motivo pelo qual você está seguindo Jesus? Qual é o motivo, qual é o propósito que você segue esse Senhor? Jesus estava percebendo ali que a multidão estava indo atrás dele não pelo propósito certo, não pelo motivo certo, mas a multidão queria ir atrás dele porque ele estava saciando o problema que eles estavam tendo naquela hora. O olhar deles estavam no âmbito terrestre, amados. Jesus sabe. Jesus sonda os nossos corações. Jesus sabe por que que eu e você estamos seguindo ele. Não tem como enganar Jesus, amado. Nós podemos enganar o nosso irmão que está aqui do lado, mas aquele que sonda os nossos corações não temos como enganar. E Jesus ali, vendo que aquela multidão estava indo atrás de Jesus por coisas materiais, por coisas que era para ser resolvida ali, Jesus para e exorta aquele povo. Jesus para e ensina aquele povo. E aí, amados, olha que interessante, ele vai falar aqui, no versículo 23, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças. Aqui é João falando, né, da situação que aconteceu um dia antes. Olha a visão de João. Olha como João fala daquela situação. João fala assim, ó. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Se fosse uma pessoa materialista, uma pessoa que estava com os olhos só aqui focado no terreno, aqui nessa parte terrestre aqui, ela ia falar assim, foram aonde essa situação aconteceu, onde lá Jesus multiplicou o pão, tinha bastante pão. E João, ele está nos ensinando a olhar da forma certa. Jesus, antes de acontecer o milagre, Jesus estava dando graça. Percebe que antes do pão multiplicar, Jesus levanta e agradece ao Senhor. Então, aqui, amados, tem já a primeira lição para nossas vidas. Nós temos sido gratos com o que o Senhor tem dado para mim e para você?
Será que a gente tem sido grato ao Senhor? Ou a gente tem só seguido ao Senhor para pedir, pedir, pedir? Será que o nosso coração não está focado mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu? Amado, é certo a gente chegar aos pés do Senhor e colocar nos pés do Senhor as nossas necessidades. Mas antes nós temos que ter um coração grato e entender que o Senhor, antes de tudo, antes de resolver os nossos problemas, nós já temos que ser grato por Ele nos ouvir, né? Por ele já cuidar de nós. Por ele, ainda que a gente tenha pouco, como aqueles homens tinham pouco pão e pouco peixinho, mas eles tinham. E o Senhor, ele deu graças porque ele tinha ali os 5 pães e os 2 peixinhos. E às vezes, amado, os nossos olhos só vai para o Senhor com o coração ingrato. Nós só reclamamos do que temos. Você, esposa, como você fala do seu marido? Vocês, maridos, como você fala das suas esposas? Nós, como que temos filhos, como é que a gente fala dos nossos filhos? O nosso trabalho, a nossa vida. Será que a nossa vida é de murmuração? Ou será que a gente tem olhado para Jesus para ele fazer só o que a gente quer? E não é assim. Jesus nos ensina a olhar para ele e buscar ele para o propósito certo. Amados, eu até anotei aqui um dizer muito lindo que fala que a vida do cristão precisa servir a propósitos eternos. A vida do cristão precisa servir a propósitos eternos, amados. O seu casamento é só para o âmbito terrestre? O seu serviço é só para pagar suas contas? A sua vida com seus filhos, como é que tem sido? Amados, nós, servos do Senhor, temos que ter todas essas coisas, não só para aqui, ó, para esse momento, mas focando no eterno. Nós somos casados, amados, nós, servos do Senhor, nós somos casados para mostrar para o mundo que o casamento é do Senhor, é algo divino, é algo do céu. Nós trabalhamos, mas não só como os ímpios, que só trabalha e pronto, acabou. Não, nós trabalhamos porque nós precisamos pagar nossas contas, sim. Precisamos também dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, né? Porque Deus não precisa do meu dinheiro, né? Deus, ele é dono da prata e do ouro, mas nós trabalhamos e devemos servir também o reino, né? Então, tudo que é nosso tem que servir para propósitos eternos, não só aqui, meus amados irmãos. E era isso que Jesus queria falar para aquele povo. E aqui, amados, olha o que ele fala no versículo 25. 25 não, 24, amados. Dando aqui sequência. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha o trabalho que a multidão teve. Olha o trabalho que a multidão teve. Procurar Jesus, foi atrás de Jesus. A multidão não ficou parada, extasiada ali. Olha, vou esperar o mestre voltar. Não, ela foi. Ela foi atrás. Os barquinhos que fala aqui de Tiberíades chegaram, vendo, né, que aquela multidão precisava passar. As pessoas já se ligaram, vamos mandar barquinho para lá. E ali, eles entraram naqueles barquinhos e foram atrás de Jesus. Eles tiveram trabalho. E Jesus, ele olha e vê isso. E olha o que Jesus vai falar. E no versículo 25, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? E Jesus, no 26, vai responder, mas não o que eles perguntaram, mas ele vai responder. Olha só o que Jesus responde. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque
comestes o pão e vos fartastes. Amados, não foi isso que o povo, que a multidão procurou. A multidão chegou e falou: mestre, rabi, né? Que era como eles falavam, mostrando que Jesus era um homem, né? Que tinha sabedoria. Mas eles não estavam olhando para Jesus como o Messias, Filho de Deus. Porque Jesus chama atenção aqui, ele fala, em verdade, em verdade vos digo. E quando essa passagem, quando aparece a palavra assim, duplicada, amados, é quando eles querem chamar atenção. Jesus ali estava chamando a atenção daquele povo. Jesus ali estava chamando a atenção daqueles que foram procurar Jesus. E eles falam, vocês vieram a mim não porque viram sinais, não porque eu sou o Messias, filho do Deus Altíssimo, que vinha ao mundo para fazer a vontade de Deus. Não, vocês vieram a mim porque vocês comeram pão. Vocês vieram a mim porque eu sanei as suas necessidades daquele momento. E muitas vezes, amados, a gente está na igreja, a gente trabalha, a gente vai para a igreja, vai terça, quinta, vai aos domingos, estou ali na escola dominical, estou ali no culto à noite, mas será que eu estou indo com o propósito certo? Será que nós estamos indo à procura de Jesus pelo motivo certo? Aquela multidão estava com um olhar terreno. Aquela multidão precisava que sanasse as suas necessidades. Aquela multidão estava cansado da opressão que eles estavam passando. E encontraram em Jesus a solução para os seus problemas terrenos. Para os seus problemas terrenos, momentâneo, temporário. E foram atrás dele. Será que eu e você não temos buscado Jesus desse jeito? Para o Senhor só solucionar aquele probleminha que eu tenho no casamento, aquele probleminha que eu tenho com o filho, aquele probleminha, aquele irmãozinho que está me perturbando lá no serviço. Será que é só por isso que nós estamos procurando Jesus? Ou nós estamos procurando Jesus pelo motivo certo? Porque Jesus vai falar para eles que estavam vendo que eles estavam trabalhando, estavam vendo que ele estava se esforçando. Porque no versículo, amado, 27, vai dizer, mas antes de irmos para o versículo 27, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Filipenses 3, no versículo 18. Será que o nosso irmãozinho pode abrir para a gente estar lendo? Isso. Olha o que diz aqui. Pois muitos andavam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são, perdão, amados, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Amados, olha o que Paulo vai falar para a igreja ali em Filipenses. Paulo vai falar que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque infelizmente às vezes a gente é assim. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas daqui que a gente vai atrás do Senhor para resolver as coisas aqui, ó, no momento, as coisas momentâneas, as coisas terrenas. E Paulo fala dessas pessoas. Toma cuidado, porque os deuses dela é o próprio ventre, que vai falar o próprio umbigo. Ela procura o Senhor para satisfazer a vontade deles no momento, né, que eles estão precisando. Deus está vendo que eu estou necessitado, então Deus tem que me ajudar. Às vezes faz até barganha. Olha, eu dou o dízimo, então Deus tem que fazer isso. Eu sou dizimista. Eu sou fiel no sentido de eu estou sempre na igreja. E as coisas não é assim. Nós precisamos rever o nosso cristianismo, queridos.
Nós não podemos seguir a Cristo pelo que ele faz. Nós temos que seguir a Cristo porque ele é. Olha o que Paulo vai contrapor aqui, ó, em Filipenses mesmo, versículo 20. Nosso irmãozinho vai pôr para a gente? Versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Olha o que vai estar dizendo aqui, ó. Paulo contrapondo, né? Falando que os deuses dele é o próprio ventre, eles buscam as coisas para eles. Mas nós, ó, olha o que ele vai falar no 20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Olha, a nossa pátria está no céu. Porque as nossas coisas, amado, tudo que a gente faz aqui, a nossa vida aqui, ela tem que resplandecer lá no alto. Porque, amado, se tudo que a gente faz aqui não tem propósito do alto, para que nós estamos servindo a Cristo? Então, amados, o nosso casamento, o nosso serviço, tudo que nós fazemos tem que ser em prol ao reino do Senhor Jesus, né? Em prol alto, porque nós não somos cidadãos daqui, nós não vivemos mais para aqui, nós vivemos para o céu, de onde que vai vir o nosso Salvador, e nós esperamos Ele, como Paulo fala aqui, é de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós temos que entender que a nossa vida não é só aqui, não é só esse momento. Temos que procurar Jesus, sim, para solucionar nossos problemas, sim. Mas que propósito? Mas para que propósito nós queremos arrumar o nosso casamento? Só para a gente ficar bem e pronto? Ou para sermos sermão vivos de como Cristo ama a igreja e assim o meu casamento refletir isso lá no meu serviço? Será que eu quero só solucionar o problema de lá, mas só para ficar bem com as pessoas ou para resplandecer a nossa vida cristã lá? Então, amados, tem que ter um propósito eterno. Todas as nossas coisas aqui, amado, tem que ter um propósito eterno. E Jesus, voltando aqui para João, versículo 27, amados, voltando para João, capítulo 6, versículo 27, Jesus vai reconhecer o trabalho deles. Ele vai falar: trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Olha, Jesus ensinando mais uma vez, mostrando para a gente que o nosso foco tem que ser o Senhor, tem que ser Ele. Não buscar só as coisas terrenas, mas buscar aquele que vai nos dar a vida, e a vida eterna. Porque foi Deus que nos confirmou aqui. João está nos mostrando aqui a doutrina da eleição, a doutrina da salvação, que é Deus que nos escolhe. É Ele confirmou a nossa eleição não só aqui, Ele selou, aqui fala, confirmou com o seu selo. Senhor, o nosso Deus, a salvação nasceu no coração do nosso Deus. E foi confirmada em Cristo Jesus, né? Ele foi o mediador dessa obra, mas nasceu lá, confirmou com Deus. Então nós precisamos olhar para Cristo. E ele fala: trabalhai, mas não pela comida que perece. Queridos, cuidados, por nossos olhos só não está aqui nessa terra. Cuidado, amados, nós somos cidadãos do céu. Mas nós temos que buscar a presença de Deus, a presença daquele que pode nos dar a vida eterna. Cristo Jesus, o Filho do Homem. É Ele. Só nele, amados, só nele podemos ter a vida eterna. E Deus, Ele nos confirmou, Ele selou isso em nós. E aí, amados, olha o que ele vai falar no versículo 28. Dirigiram-se, pois, ele, perguntando. Aí a multidão faz uma pergunta, porque perceberam.
que foram chamados a atenção, né? O, a multidão, percebendo que foi chamada a atenção, eles perguntam, e dirigiram-se à palavra, pois a ele perguntando, então, o que faremos para realizar a obra de Deus? Que faremos? Que faremos para realizar a obra de Deus? E Jesus, mais uma vez, responde, chamando a atenção. Olha, olha que Jesus vai responder no versículo 29. E respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E respondeu-lhe Jesus, mais uma vez eu vou ler, ó. E respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amados, nós precisamos crer no Senhor Jesus para ganharmos a vida eterna. A vida eterna não é feita por obras nossas, porque a, a multidão, quando foi deparada com essa palavra de Jesus, ela falou assim, então o que eu tenho que fazer? Porque muitos pensam assim, que a salvação é por mérito, é por obra. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Não, não. Cristo está falando, Jesus responde assim, a obra é essa, você tem que crer. Crer, crer em Jesus. Crer em Jesus, a obra é essa. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então disseram, amados, porque nós precisamos crer, nós temos que entender que para crermos, o Senhor ele tem que nos regenerar, né? Nós sabemos que a regeneração vem antes da fé, né? E para crermos, primeiro o Senhor tem que chegar em nós, né? E isso a gente vai entender mais para frente aqui, ó. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, 29 não, no 30, amados. Então lhes disseram, aí a multidão foi perguntando para ele, o povo foi perguntando para eles, que sinais fazeis para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Aqui, nós vemos aqui que o povo não é leigo, o povo conhecia a palavra de Deus. Ele citou aqui Salmos 78, falando lá, 78, 28, né? Falando que o povo comeu pão, né? Mas eles não entenderam, amados, que essa representação do maná, do pão, era a vinda, estava apontando para aquele que ia saciar a nossa fome, que ia saciar a nossa sede, que era Cristo Jesus. E olha o que Jesus replica aqui no 32, né? Replicou-lhe Jesus, mais uma vez, chamando a atenção deles, olha, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, o meu Pai quem vos deu, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Olha aqui, amados, Jesus chamando a atenção daquele povo, porque eles citaram ali um trecho da Bíblia. Citaram ali e falaram, mas quem é você? Quem é o Senhor? Para estar nos falando isso. O nosso pai Moisés, nos deu o pão do céu. Gente, irmãos, eles tinham visto um dia antes o poder de Deus, o poder do Filho do Homem, o poder de Cristo, multiplicando os pães, né? Multiplicou ali o peixe, e eles viram também que Jesus andou sobre as águas, porque para ter ido até o barquinho dos discípulos, o Senhor ele andou sobre as águas, porque não tinha outro barco, não tinha outra explicação a dar. Jesus andou sobre as águas. E eles vêm e perguntam para o Senhor, assim como eu e você fazemos com o nosso Senhor, quando as coisas não saem do nosso jeito, quando as coisas não acontecem na nossa hora, a gente chega para o Senhor, que é todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou Lázaro. E chegamos por quê?
Por que não aconteceu? Como se a gente perguntasse para a pessoa, não tem poder para fazer? Nós não somos diferentes dessa multidão, filho. Muitas vezes, nós botamos Jesus na parede quando as coisas não acontecem do meu e do teu jeito. A multidão queria que Jesus continuasse lá, fartando a necessidade deles, momentânea. E Jesus, ele não veio só para fartar a nossa necessidade físicas e resolver os nossos problemas, que muitas vezes são muitos, né? Mas não, Jesus veio para nos dar vida, e uma vida eterna. Como aquele povo falou do pão, que o pão aqui representa a sanar as necessidades, mas aquele pão do deserto, eles não entenderam. Aquele pão era um pão que eles comiam, mas depois eles tinham que comer de novo no outro dia. Era um pão que descia todos os dias. E Deus tinha falado para eles, falou para Moisés para falar para eles: não peguem o pão para comer no outro dia, porque senão vai estragar. Pegue o que você vai comer no dia de hoje. E muitas vezes eles foram teimosos e pegaram o pão com medo de Deus não suprir a necessidade e o pão estragava. Como às vezes eu e você fazemos. Deus manda confiar, esperar, descansar nele. E nós não fazemos isso, queremos agir com as nossas mãos. Mas aqui, Jesus queria mostrar para ele que aquele pão era um pão que veio do céu, sim, mas era um pão para saciar temporariamente as suas necessidades. Mas nele, ele era o pão que ia trazer a vida eterna, que ia saciar a fome e a sede daquele povo espiritualmente. E aquele povo não entendeu, amados, não entendeu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus quer saciar além, quer resolver além dos. Jesus, ele quer saciar, quer salvar a tua alma, quer curar você no profundo. E era isso. Aquele povo queria solucionar coisas naquele momento. Mas Jesus fala, e eles até perguntam, Jesus, olha a visão terrena desse povo. Jesus, nos dá sempre deste pão? Sabe o que eu lembro aqui, amados? Quando foi pregado sobre a mulher samaritana, quando Jesus fala para ela e fala, se você soubesse quem está na sua frente, você não ia pedir sua água, né? E essa água, eu ia te dar água, a água da vida, essa água ia transbordar. E ela, cadê? Onde está? Olha a visão ainda, terrena. Onde está? Mostra-me onde é essa fonte para que eu não precise mais vir buscar aqui. Igual Nicodemos, quando Jesus falando com ele, e ele falou, como que eu vou nascer de novo, Senhor? Como que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Visão terrena. Amados, o Senhor quer ir além. O Senhor, ele quer ir além. O Senhor é o Senhor que nos dá vida, e vida eterna, não apenas uma vida aqui com Ele, mas é uma vida nos céus, e nós vamos ver isso mais para frente. Olha o que... E declarou-lhes, pois, Jesus, no versículo 35, amados, para... Olha, meu Deus, a hora já está avançando, mas eu já estou terminando, queridos. Declarou Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede, e quem crê em mim jamais terá... Oh, amados, perdão. E eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. É isso que Jesus está falando. Jesus remete aqui, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 6, que fala, bem-aventuradas aquele que tem fome e sede, mas é da justiça. Esses serão fartos. E ter fome e sede de justiça é querer fazer a vontade de Deus, é reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E não há outro, meu irmão, não há outro. É Jesus, o caminho e a verdade, a vida é Ele. Mas nós não estamos querendo ser saciados no íntimo, espiritualmente. Nós estamos querendo as coisas daqui. E Jesus fala, quem vir a mim não vai ter sede.
Não vai ter fome, porque eu vou saciar. Eu vou saciar. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 36. Porém, eu já vos disse, e embora me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que vem, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha Jesus falando aqui que para ir a ele, o Pai tem que enviar. Olha Jesus falando aqui que nós, por nós mesmos, não temos como levantar nossa mão. Não temos, porque primeiro, nosso Deus, ele tem que nos alcançar, nos transformar. Mas, Sandrinha, mas fui eu que levantei a mão. Foi, mas você vai perceber que quem te levou a levantar a mão foi ele. Foi ele. É ele que nos leva a levantar a mão. E o Senhor, ele nos dá aqui essa garantia. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, é ele. É ele que nos deu para o Filho. Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim e a você. Quando nós estávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados, o Senhor me escolheu e te escolheu. Você está vendo? Que não é minha, não é, a salvação não é por mim, e não é por você, não é por obra humana, não é por feitos humanos, mas é pelo Senhor. E o Senhor fala, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha o Senhor nos dando essa garantia. Porque eu não vim a esse mundo para fazer a vontade, minha própria vontade, mas a vontade de Deus. Aqui, amados, não está dizendo que Jesus é menor que Deus, não. Jesus aqui também é Deus, mas mostrando a obediência do Filho para com o Pai. Nós sabemos que tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós cremos na Trindade. Nós cremos, mas cremos que tem a pessoalidade de cada um, né? Tem, e o filho, por mais que é Deus, isso vai ser falado lá em Filipenses, por mais que ele é Deus, ele não usurpou querer ser como Deus. Então aqui está mostrando que o filho é obediente ao pai, e ele veio e fez a obra por completo. Ele alcançou naquela cruz e perdoou, aí levou naquela cruz o meu e o seu pecado, né? Para quê? Para quê? 29. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amado, a salvação, a, a, o convite do evangelho é para todos. O convite do evangelho é para todos. Mas só vai vir a ele quem o Senhor der. Nós não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor. O convite do evangelho é a todos, mas o Senhor, ele vai chamar um por um, né? O Senhor, ele veio buscar o povo dele, o povo escolhido, a igreja de Deus. Mas cada um vai ter que dar conta diante do Senhor. Porque olha só, ele fala aqui, ó, ele vai ressuscitar no último dia. O Senhor está nos dando aqui uma garantia muito, muito importante para mim e para você. Quem vai nos perseverar, filho, não é eu e você, não é na minha e na tua força que nós vamos chegar até o céu, não. O Senhor, ele vai nos perseverar. A vontade de quem, olha aqui, 29. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum que eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40, para terminar, amados. De fato, de verdade, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Aqui está falando que o Senhor vai nos perseverar, que o Senhor vai nos fortalecer para estar com Ele. Para estar com Ele, porque é Ele que está dizendo aqui, Ele que vai nos dar a vida eterna, e Ele está dizendo que Ele não vai perder nenhum que o Senhor deu para Ele. Não está dizendo que eu e você não vamos deixar de ser pecador, não. Nós vamos pecar
até Jesus voltar, porque nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, mas o Senhor está dizendo que quem persevera, quem deixa de pé não é o homem, não é os seus feitos, não é os meus feitos, é o feito dele. É ele que sustenta os seus, né? E nós vamos ser falhos, amados, e vamos passar por muitas dificuldades, né? O Senhor não deixa de falar isso. Vai ter situações difíceis. Não é só porque você é cristão que não vai ter problemas, que não vai ter doenças, que não vai ter o luto, não é? Nós não estamos dentro de uma bolha, mas nós temos a certeza que o Senhor vai nos perseverar até naquele último dia que Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Olha a importância de estarmos no corpo. Olha a importância de celebrarmos a ceia do Senhor, que vai nos lembrar disso, né? Comer do pão, beber do cálice, né? Porque nós vamos fazer isso em memória do Senhor. E é muito importante lembrarmos dos feitos do Senhor, dessas promessas que Ele nos deu, que é o Senhor, que Ele é o pão da vida na minha e na tua. É dele que nós necessitamos. E eu queria deixar, amados, agora umas aplicação, só para nós terminarmos aqui primeira aplicação, querido, está aqui no versículo 22 ao 27. Jesus critica as pessoas que procuram Ele por causa de milagres, porque Ele faz. Nós temos que servir a Cristo por quem Ele é, o nosso Jesus e Salvador. Aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. É por isso que por isso nós temos que ser gratos e seguimos a Ele. Do 28 ao 29, Jesus ensina que a obra de Deus é crer nele. E ele mostra a doutrina da justificação pela fé. A fé que ele coloca em nós. Essa fé de acreditar nele vem do Senhor, não vem de você. Por isso que nós entendemos que o levantar da mão para aceitar Cristo é ele que fez em nós. Nós não temos essa bondade ao ponto de falar, eu aceito, eu vou a Deus, eu vou a Cristo. Não, ninguém vai a Cristo, a não ser se Deus não escolher, né? E aqui, amados, no versículo 30 ao 33, as pessoas pediram um sinal, né? Eles viram que naquele tempo Deus deu pão, mas aquele pão era um pão que levava a Cristo. Aquele pão era um pão que saciava só no dia. Jesus é o pão que nos sacia espiritualmente, querido, todos os dias. É o pão que nos fortalece. É o pão que nos sustenta nas horas que a gente mais precisa, nas horas que você pensa que você não vai conseguir. Ele é o teu sustento, filho. Ele sacia a tua sede. Então tenha sede e fome da justiça de Deus. Queira fazer a vontade do Senhor. E no versículo 34 ao 40, Jesus declara que não tem como obter a salvação se não for por Ele. Ele é o pão da vida, não tem outro caminho, querido. Ele é o que nós necessitamos. E Ele nos deu a garantia que naquele último dia Ele vai levar a sua igreja e vai nos ressuscitar. Amém? Que o Senhor tenha falado grandemente ao teu coração, como essa palavra falou comigo. E assim eu agradeço a minha oportunidade e peço a Deus que o Senhor, Ele sustente a tua alma, querido, e fazendo entender que você necessita só do Senhor. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso Messias. E Ele já veio. E é a Ele que devemos adorar e glorificar e esperar para aquele grande dia. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Sandrinha, Deus abençoe por essa palavra. Amém. Que Amém. possamos usá-la, né, no nosso trabalho, no nosso casamento, e ver que somente Jesus mesmo para nos salvar. Amém, Jesus. Eu peço que você faça uma oração final. A paz a todos aí, agradecendo. Deus abençoe, Sandrinha. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai. Senhor, o que dizer diante da Tua palavra, Senhor? Palavra que nos corta, Pai.
palavra que vem de encontro aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a vivê-la, a entender, Senhor, que só o Senhor é o único pão com o qual nós necessitamos. Sabemos que passamos por situações difíceis, mas se tivermos o Senhor, Pai, nós vamos conseguir sanar todas as situações, ó Pai, contigo. Pai, nos sustenta em Ti, Senhor. Nos faça relembrar todos os momentos, Pai, as Tuas promessas, Pai. Promessa a qual que o Senhor falou que nenhum daqueles que o Senhor te deu, o Senhor perderá. O Senhor deixará lançar fora. Que o Senhor vai desfazer. Não, Pai. O Senhor nos promete que o Senhor vai nos ressuscitar e o Senhor vai nos levar para vivermos na glória contigo. Ajuda-nos, Senhor, a relembrar todas essas promessas, Pai. Porque isso seja, Senhor, combustível para nós vivermos a vida cristã. Ainda que falte o pão terreno, nós temos o pão que desceu do céu, que é Cristo Jesus, que vai saciar a nossa fome e sede espiritual. Assim nós oramos, Pai, pedindo a Ti que o Senhor renove cada coração, Senhor, renove, Senhor, as forças de cada irmão aqui, Pai, para que possamos seguir a carreira cristã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Deus abençoe Sandrinha, Vanderlei.